Olá minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje um review do álbum Virgin da Lorde, tá? Quem viu o último vídeo sabe que não teve react, que eu tive alguns problemas para fazer esse react e no final, para não deixar passar em branco esse álbum que me agradou bastante, eu tenho muita coisa para falar sobre ele, eu decidi fazer um review, primeiro review de um álbum inteiro que eu vou fazer. Eu espero que fique bom, espero que vocês gostem desse review. Se vocês gostarem, deixe seu like, comenta aqui embaixo se vocês quiserem mais reviews de outros álbuns ao invés de react, porque às vezes react é a primeira impressão que a gente tem, às vezes a gente não capta tudo que devia captar de primeira. E então acho que vai ser um formato bem interessante para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com todo mundo. Compartilhe com a fanbase da Lorde. Se você não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E é isso, gente, vamos pro vídeo, vamos para esse review. I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me. O álbum abre com Hammer, que nós temos react aqui no canal se você não assistiu. Hammer pra mim é uma abertura perfeita pro álbum, porque ela traz sonoramente e liricamente tudo que o álbum vai ser. Experimental, pessoal, sexual também, vai ter muita sexualidade nesse álbum da Lorde, que nunca vimos antes. E uma reflexão desses últimos 4 anos da vida da Lorde, desde o Solar Power, e até de coisas bem antes disso, da infância dela, de antes da fama. É muito interessante. Uma linha de Hammer, eu não sei se é amor ou só ovulação, traz a sexualidade aflorada de Lorde nesse projeto como ela nunca foi. O verso, às vezes me sinto uma mulher, às vezes me sinto um homem, mostra a descoberta interna da Lorde sobre sua identidade. E as batidas dançantes não convencionais, não lineares, te levam numa viagem. A Lorde é uma das produtoras desse álbum, junto de Jim M. Stake, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Os dois juntos produziram esse álbum, né? Principalmente produziram todas as faixas desse álbum e coescreveram todas as faixas desse álbum. Tá? O Jim M. Stake, ele já trabalhou com artistas como Lorde, muitos artistas desse mundo, desse meio rave, sabe? Mundo eletrônico e tal. E a gente pode sentir bastante em todas as faixas desse álbum a produção dele bem marcante. E teve colaboração em algumas faixas de Buddy Ross, que trabalhou com Bon Iver, vários álbuns do Bon Iver, do Frank Ocean, né, o Blonde, o super aclamado Blonde, o Women in the Music Part 3 do Haim, que também foi super aclamado e indicado ao álbum do ano. E temos o Daniel Negro, que já é mais conhecido do mundo pop, vamos dizer assim, porque ele já trabalhou com Olivia Rodrigo, Conan Gray. Eu acho que também trabalhou bastante, né, com Chappell Roll também, que foi uma grande revelação no ano passado. Então também ele produz algumas faixas desse álbum. Your hairs were in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? E ele produz, né, o último Daniel Negro, ele produz em conjunto a faixa What Was That, que é a segunda faixa desse álbum e o primeiro single, que como primeiro single eu não achei que representou bem a era, que seja a melhor escolha para representar, para ser o primeiro single depois de 4 anos de espera para esse novo álbum, mas não dá para negar que para os padrões Lordes ela é muito radiofônica e muito grudenta. Eu particularmente, o refrão é a minha parte favorita, é a parte que gruda. O break eu não gosto tanto assim, mas também não é algo que me incomoda. E os versos eu acho que podiam ser mais marcantes. Eu sinto falta disso, mas isso é uma reclamação que eu vou ter com o álbum todo, de sentir falta de mais interpretação vocal da Lorde, que pra mim é tão marcante, principalmente no melodrama, que é algo que faz esse álbum. A interpretação na voz da Lorde é o que faz o álbum melodrama, e eu sim queria mais aqui no Virgin. Been the siren, been the saint. I've been the fruit that leaves a stain. I've been up on the pedestal, but tonight I just wanna fall. Agora vamos para a terceira faixa do disco, que é Shape Shifter, que a tradução literal é Metamorpho,
que significa algo que muda, que se transforma dependendo do ambiente, né? Numa explicação mais biológica, né? Aula de biologia no momento. Todo esse significado da palavra representa muito bem o que é a música. Porque a música explora a complexidade das emoções e a luta interna que muitas vezes a Lorde enfrenta ao tentar se adaptar a diferentes situações e relacionamentos. Eu interpretei essa letra como ela falando como ela se joga como ela se jogava, né, no passado nos relacionamentos, se transformando para cada pessoa que ela se relacionava, mas sem se mostrar como ela realmente era para essas pessoas. Ela criava um personagem que agradava a quem ela estava se relacionando. Os versos: não entreguei nada pessoal a eles, então não me atingiu, a repetição da música de vozes na minha cabeça, e o verso: eu me transformo nela de novo, visões de uma adolescência inocente. E o na minha visão, reflete como a Lorde entrava nessa personagem nas relações dela e deixava a Lorde em segundo plano, a real Lorde, né? E ela mostra na letra que ela ainda está nessa luta interna de fugir disso e se jogar nas relações sem medo, tá? Ela repete muito isso de cair na música, de se jogar nessa noite, de cair ao longo da noite. Eu entendo que isso é uma metáfora para ela se jogar nos relacionamentos e ela não ter medo de mostrar quem ela realmente é. É a faixa mais longa desse álbum, mas eu não senti essa duração enquanto eu via. Foi uma música que passou tão maravilhosamente bem que quando eu vi estava acabando, né? Quando eu pisquei os olhos estava acabando. É uma faixa que continua na vibe de Hammer, What Was That, no instrumental e na melodia. Eu gosto da música, não é um grande destaque, mas é uma boa continuação das duas primeiras faixas, mantendo uma coesão no álbum. Give me like this, let it flow down to me, love me like this, now I'm broken up. A quarta faixa do disco é Man of the Year, que foi single também, o segundo single. Não tivemos react no canal, mas falando da música, a gente continua falando sobre identidade e autodescoberta. Em Shapeshifter, ela estava na busca de se desprender de personagens que criou, e Man of the Year, ela deixa para trás todas as suas antigas identidades e abraça uma nova versão de si mesma. Lorde explora a complexidade das mudanças pessoais, questionando quem poderia amá-la em sua nova forma, como ela repete bastante no refrão e ao longo da música. Sonoramente, a música é incrível, começando calma, numa vibe acústica, no segundo verso entrando um sintetizador grave e terminando uma explosão sonora que representa bem essa liberdade que a Lorde encontrou em ela mesma. I'm an actress, all of the medals I won for ya, breaking my back just to be your favorite daughter. Na quinta faixa do disco, temos Favorite Daughter. Voltamos para uma sonoridade mais nas primeiras faixas e com uma letra que fala sobre essa busca que a Lorde tinha por agradar os outros constantemente, onde ela abordou em Shapeshifter. Mas aqui focando numa figura parental, que é a sua mãe. A Lorde até disse que essa música ajudou a melhorar a relação entre as duas depois que ela tocou essa música para a mãe dela. E a última frase da música mostra que ela não guarda rancor, mas sim aprendizado e até inspiração para quem ela quer ser como pessoa. Que mesmo com tudo que ela passou, de buscar muita aprovação da mãe dela, de fazer tudo para, ser a filha favorita dela, ela entende o lado da mãe dela e até se inspira nela para ser tão forte, tão corajosa quanto a mãe dela é. É muito bonita essa música. Sonoramente, eu acho que ela começa a ficar um pouco repetitiva dentro do álbum, me lembra muito as primeiras faixas, mas é uma música boa e acho que a letra me ganha bastante, porque é uma letra poderosa. But now I'm crying on the phone, swearing nothing's wrong, blame it on current fate. Poderosa. A sexta faixa do disco é Current Affairs, traz uma produção bem minimalista, focando na letra. O título numa tradução é Acontecimentos do Momento. Pesquisando em outros reviews, eu entendi que a música fala sobre uma descoberta sexual da Lorde, um envolvimento dela que mostrou coisas que ela nunca tinha experimentado sexualmente.
e que ela culpa os Current Affairs por isso. O sample no refrão é viciante, é uma das minhas favoritas, é a primeira música que traz. Man of the Year também é bem diferentona, mas depois de Man of the Year é uma música que começa a mostrar um outro lado desse álbum sonoramente, então ela me agradou muito. Realmente esse sample no refrão é muito viciante, gruda de primeira. Mesmo que a letra seja algo que eu não tenha entendido 100%, eu demorei pra captar, e mesmo achando que eu entendi a letra, ainda não tenho 100% de certeza se eu entendi bem o que ela quis dizer com essa letra. E o Current Affairs, né, acontecimentos do momento, é isso, ela culpa os acontecimentos, como é que eu posso explicar isso? Ela culpa o momento por estar se envolvendo com alguém desse jeito, tal. É uma música que sonoramente me agradou muito e liricamente fiquei bem confusa. Mas Lorde, né, ela sempre tem essas letras enigmáticas. Lips round your halo, you asked where I came from, I lied and then I came clean. There's broken blood in me, it passed through my mother, from her mother down to me. A sétima faixa do disco, Clear Blue, que é uma das minhas favoritas, eu amei essa música. Ela é totalmente a capela, com um efeito metalizado nos vocais muito interessante. A Lorde aborda nessa música sobre um relacionamento onde ela, ao contrário de relações passadas, onde ela interpretava um personagem nessas relações, aqui ela está livre e autêntica como nunca. Se abrindo para essa pessoa como nunca em todos os sentidos, né? Temos Lorde bem explícita, né? Road, como é que é o verso? Road until I cry, né? Quem sabe. Tudo isso depois de fazer um teste de gravidez, que pra ela mostrou quão espontânea e sem medos ela tá? Eu vi isso em algumas reportagens que ela falou que teve uma fase da vida que ela usou um DIU e que isso me abalou muito o lado feminino dela, botar esse DIU, né? Tanto que a capa do álbum é um raio-x do DIU dela na parte que quem sabe. Então é uma música muito interessante, realmente eu amei a produção dessa música, se toda a capela me arrepiou toda. Soft lips, my mama's trauma. Since 96, been looking for a cool woman. A cool woman. E agora vamos para a oitava faixa do disco, que é GRWM, que a gente depois sabe que é Girl Woman, né? Mas eu acho que é isso. Traz uma produção mais minimalista de novo, entrando no que parece um pós-refrão, uma batida mais agressiva, que eu amei, maravilhosa. E a letra continua abordando a liberdade da Lorde e como ela vem amadurecendo com cada experiência e desafio da sua vida. Como ela está abraçando suas diferenças e cicatrizes. E no último verso ela fala que mesmo se sentindo muito mais madura do que ela era antes, ela ainda não se sente 100%, 100% madura. Ela sente ainda que precisa procurar aquela Girl Woman dentro dela, que é o título da música abreviado, e ela ainda está nessa procura, como ela termina na última linha da música. Eu gostei bastante da música, não é um grande destaque, mas eu achei ela muito boa. E é isso. A nona faixa do disco, Broken Glass, traz uma batida bem agitada e alegre até, bem diferente do que a gente estava tendo até agora no álbum. Uma produção assim bem alegrinha, mas uma letra que é o completo oposto da produção. Nessa música ela fala sobre uma fase onde ela fez de tudo para emagrecer, até um ponto que ela se olhava no espelho e não se enxergava nele, e teve que travar uma luta interna para se convencer de que aquilo não era saudável. Sonoramente não é minha favorita, não me agradou essa batida tão alegrinha e tal, mas a letra mexe, né? Não vou dizer que mexeu comigo, mas eu acho que ela é muito necessária nos dias de hoje e pra mim salva essa música que eu achei sonoramente bem fraquinha. In the gym I'm exercising, all my demons make them keep riding. Yesterday I lifted your body weight. Décima faixa do disco, If You See Me Now, temos um instrumental mais rock, muito interessante, a música mais
diferente do álbum até agora, e uma melodia que gruda de primeira. Acho que ela funcionaria muito bem como single porque ela tem uma melodia que te pega de primeira. E na letra eu interpretei como se ela estivesse falando com ela do passado, como agora ela reconhece o quão singular ela é, como ela não cede mais a pressões estéticas, como a gente viu em Broken Glass, falando sobre como sobre a pressão que tem nas celebridades e que ela não se incomoda mais isso e que ela manda essa eu do passado dela que se preocupava com isso procurar um outro artista para isso, né? Porque infelizmente é uma realidade, né? Os artistas passam muito por essas pressões estéticas, sociais, quando entram no olho do furacão da mídia de Hollywood. E que agora ela foca em fazer músicas que transcendam e que expressem a dor dela. Ela fala bastante sobre isso na música. Eu gostei da música, só queria que ela tivesse um punch maior, eu acho que ela fica muito linear. Eu acho que seria muito legal um pós-refrão com um momento bem rock dela, um vocal bem agressivo, mas no geral eu gostei da música e é um dos destaques. I don't belong to anyone. Destaques. E a última faixa do disco, David, com uma produção que vai crescendo junto com os vocais belíssimos da Lorde. Na letra ela fala sobre sair de um relacionamento onde ela era vista só como alguém para se dominar. Onde a pessoa só queria dominar ela, não queria, sabe, ter uma cumplicidade com a Lorde. O quanto ela fala na música o quanto ela endeusava essa pessoa e se esqueceu dela mesma. Agora ela sabe que não pertence, que ela fala ao longo da música que ela sabe agora que não pertence a ninguém, mas se questiona se algum dia vai amar alguém novamente do jeito que ela está hoje, né? Tão livre, tão independente. Será que ela vai conseguir amar alguém de novo? Se abrir assim para alguém de novo? A estrutura da música me lembrou bastante Wanderlust, do último álbum da FKA Twigs, eu tenho dificuldade de fazer esse nome, do Eusexual, né, álbum que saiu em janeiro, me lembrou muito a estrutura, essa coisa da crescente nos vocais e na produção, e Wanderlust é uma das minhas favoritas do Eusexual, então já amei. Vocalmente, David é a minha favorita do álbum, eu amo os vocais da Lorde, pra mim são os melhores vocais da carreira dela, mesmo que a Lorde não tenha uma grande extensão vocal, eu gosto da paixão que ela bota nessa música e que eu queria ver mais no álbum como um todo. Lamento a duração da música, eu acho que ela podia ser um pouco mais longa, ter algum outro, né? Ela termina meio abruptamente, mas também é uma coisa que eu acho legal ao mesmo tempo, então eu fico na dúvida. Mas mesmo assim, é com certeza um dos destaques do álbum e encerra esse álbum lindamente, encerra essa jornada lindamente. E agora vamos falar do Virgin como no geral, né? Com certeza é mais um grande álbum da Lorde. Sonoramente eu vejo ele como se fosse o irmão mais experimental, sonoramente, do Melodrama. Liricamente ele é bem metafórico. De primeira ouvida eu não consegui entender as letras, eu tive que pesquisar e tudo, fazer ver a tradução da música para entender, né? E mesmo entendendo, eu entendi do meu jeito. E eu acho isso muito legal da Lorde, que ela faz, né, principalmente nesse álbum, né, mas ela faz letras que cada um pode levar para a vida da pessoa como ela entender, sabe? O artista compôs de um jeito, mas como a pessoa vai interpretar aquela música é de cada um, e eu adoro isso em músicas, sabe? Eu não gosto quando me obrigam a entender a música do jeito que a pessoa quer, sabe? Eu respeito tudo, né? Porque a pessoa às vezes quer passar uma mensagem com essa música, mas eu acho legal quando o artista deixa em aberto para você interpretar a música como você quiser, para você levar para sua vida como você quiser. É um álbum sobre autodescoberta, principalmente, né, liricamente, é um álbum sobre descoberta, sobre liberdade, sobre sexualidade. É um álbum de primeira que não me arrebatou, como, por exemplo, Melodrama, mas reconheço de quão de qualidade que ele é. Eu acho que comparar ele com o Melodrama é muito injusto, né? Porque o Melodrama é um álbum imbatível, é um álbum da minha vida. Acho que a Lorde nunca vai chegar nesse nível novamente e tá tudo bem. Acho que ela mesma reconhece isso. Sobre o álbum, queria que ele tivesse mais nuances na produção e nos vocais. Eu sinto que em alguns momentos ele podia explodir mais e ele fica numa
num minimalismo só, fica só assim na produção. Queria que tivesse mais ápices, mais momentos, como em outros álbuns da Lorde ela explorou mais. Mas eu acho que a primeira parte do álbum ela é mais safe. Até Favorite Daughter eu acho que tava muito numa produção, numa melodia, sabe, que eu já tava ficando previsível pra mim. A partir de Current Affairs, eu acho que ela começou a trazer mais, incorporar mais coisas na produção da música, para deixá-las menos previsíveis, sabe? Botando uma guitarra, botando uma coisa mais acústica, um elemento. Eu gostei bastante desse álbum de primeira ouvida. Como eu falei, não vai bater o melodrama, e acho que é ruim a gente ir com essa expectativa para ouvir um álbum, mas com certeza é uma ótima adição na discografia da Lorde, com letras, produções e melodias muito boas. Lorde é uma artista que eu acho que nunca vai ser uma experiência chata ouvir um álbum dela. Sempre vai ter alguma surpresa, alguma coisa que vai te agradar, alguma coisa que vai te pegar, seja pela letra, seja pela produção. Minhas favoritas do álbum, Clear Blue, com certeza, amo. David eu acho linda. Current Affairs eu acho muito interessante, muito diferente para a própria Lorde, no geral da carreira dela. E os singles, que mesmo com minhas críticas a What Was That, de eu achar ela repetitiva na carreira da Lorde, me lembrar muito o melodrama, uma green light menos inspirada, eu ainda acho uma boa música, ainda acho viciante, me pego cantando o refrão dela às vezes. Eu não teria lançado ela como single, como eu falei, eu teria lançado Man of the Year, que eu acho que é uma música diferente, que representa bem o que vai ser o álbum, mas ainda acho que ela tem um refrão mais radiofônico, vamos dizer assim, para os padrões da Lorde. Ou Hamer até, se ela quisesse realmente vir com algo bem diferentão. Mas foi isso, gente. Esse foi meu review do Virgin. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e me deem um feedback, né? Se vocês quiserem mais reviews de álbum. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Compartilha bastante esse vídeo. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.